Eu comecei com isso em outubro de 1976, como uma completa descrente na sobrevivência após a morte. Quando você morre, eu acreditava você estava morto. A centelha tinha sido extinta e nada a acenderia outra vez. Essa convicção passava desde a infância, quando eu tinha 6 anos. Meus avós paternos tinham uma casa funerária 400 milhas de distância. E todo ano, minha mãe, meu pai e eu íamos lá para visitar. Uma vez que eles moravam na casa funerária, é lá que nós ficávamos hospedados. Foi lá que eu vi o meu primeiro morto. As famílias de luto me perturbavam, mas o que mais me perturbava era a pessoa morta no quarto ao lado. Quando ninguém estava perto, eu entrava de mansinho, fechava a porta de correr atrás de mim e ia até o caixão. Ficando o mais próximo que eu podia, ficando na pontinha dos pés, com uma mão no caixão para me equilibrar, eu olhava no rosto do morto a menos de 3 pés de distância de mim. A maioria das crianças ficaria aterrorizada. Teriam evitado como praga o quarto do morto, mas não eu. E a razão é até bem simples. A pessoa que eu estava vendo estava tão morta, sabia que eles não tinham nenhuma capacidade de me machucar ou qualquer coisa. Eu visitava a sala dos mortos, sem ninguém saber, muitas vezes nos próximos anos, nos anos seguintes. Desde a minha primeira visita, com a idade de 6 anos, eu fiquei totalmente convencida que uma vez morto, o único lugar que você ia era um buraco na terra. Naquele momento, eu perdi toda a esperança do céu e medo do inferno. Então, a minha convicção durou e nunca mudou, nem o mínimo, por mais de 40 anos. Daí eu li um livro sobre descobertas de psi, por Sheila Ostrander Lynn Schroeder. Tinham 2 capítulos sobre vozes eletrônicas, esse fenômeno. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E mesmo sendo minha crença que os mortos estavam mortos, eu queria que não fosse assim. Eu tinha lido muitos livros desse tipo, mas nada me convenceu. Uma vez que eu completamente não acreditava na sobrevivência quando tinha 6 anos, a única coisa que eu sabia é que a única mudança poderia ser uma prova verdadeira. As 2 gravações de vozes davam a prova que eu queria. E falar com os mortos, e as pessoas mortas falarem com você, bem, ridículo. Os mortos certamente não podiam falar com ninguém. Entretanto, talvez possivelmente, se eles pudessem, a noite escura da minha vida poderia mudar na luz do dia, mudar para a luz do dia. Eu devia a mim mesmo, pelo menos a tentativa. Então, eu me sentei diante de um gravador antigo, daqueles de fita, naquela noite de outubro, de tantos anos atrás, depois de ele me dizer a mim mesma e assegurar a minha família, eu vou só tentar durante 7 dias. E perguntei, há alguém aí? Eu teria agradecido qualquer coisa, até um bu, mas, é claro, não houve nada. Finalmente, na manhã no 6º dia, estando completamente já cheia e desencantada, eu mudei minha rotina de perguntar 2 ou 3 coisas e perguntei, por favor, diga como é o seu mundo. Em 3 segundos, uma palavra clara veio para mim, beleza. O contato tinha sido estabelecido. Nós tínhamos cruzado a ponte de um para o outro, como eles me disseram,
que eles me disseram que o mundo deles era de beleza. Eu não fiquei convencido naquele momento que a morte era apenas uma palavra que não tinha significado. Que eu deixei o sétimo dia, o limite de sétimo dia. Houve meses de frustração com a falta de resultados. Fiquei preocupada quando aqueles que eu conhecia me olhavam de maneira estranha, achando que eu estava meio louca, mas eu tinha muita esperança no que eu estava fazendo para perseverar durante aqueles primeiros anos. E provavelmente menos de 100 pessoas no mundo estavam gravando e não havia tal coisa. E aqui estou hoje, quase 21 anos depois disso. Meu livro, Vozes da Eternidade, que dá em detalhe meus contatos com outras dimensões, foi publicado em 1988 pela Fawcett, uma editora grande em Nova York. E vendeu bem, e principalmente pelos esforços da minha querida amiga Monique Simonet, da França, cuja própria editora era Du Rocher, publicada em 1994. E esse livro dela já passou por 2 edições. Em 1982, eu comecei com a Associação das Vozes Eletrônicas, o fenômeno das vozes eletrônicas. Nós passamos de 25 membros em 10 estados e Canadá para membros em 40 estados e 12 países estrangeiros. Nossa newsletter trimestral é mandada para mais de 300 pessoas no mundo todo. Os membros da EVP compartilham suas experiências, mencionam vários aspectos e dão provas de sobrevivência e dão sugestões técnicas àqueles que estão tentando fazer contato com os invisíveis. Em resultado da minha experiência com ITC, que é a Transcomunicação Instrumental, eu sou considerada meio antiga. Numa entrevista da TV há menos de 1 ano, o entrevistador perguntou: Sara, você está gravando há tanto tempo, o que você aprendeu esses anos todos? Principalmente, o mais importante, eu sei que a morte é uma palavra vazia. Levou uns 40 anos para aprender essa lição. Mais uma vez aprendida, eu acho que eu preciso partilhar essa experiência com outros. Eu sei o que é acreditar que nós temos apenas uma vida para viver. Eu andei nessas pegadas, eu já pensei assim também. Foi sugerido, como vocês vão preferir ouvir os mortos falar do que ouvir a mim. É uma opinião que eu também tenho. Então eu acho que se você está alguma coisa sobre a história, sobre mensagens que você recebeu de outras dimensões, para ilustrar os pontos que eu estou querendo provar. Eu quero mencionar que o que você vai ouvir é como as mensagens chegaram. Não fiz nada para mudar, não modifiquei de nenhuma maneira as fitas. A única coisa que eu farei é duplicar a cada mensagem 2 vezes. Uma das perguntas que me fazem mais é como é que as vozes gravam na fita? Como é que elas chegam até nós? Eu perguntei isso. E nesse primeiro exemplo, para essa pessoa, tudo que é necessário é estar em forma de espírito, porque ele responde sim pelo espírito. Uma outra ocasião, perguntei àqueles do outro lado como que eles conseguem me localizar sentando ao gravador. E uma voz de homem disse: eu encontrei a conexão. Eu fiz muitas perguntas
fiz muitos comentários enquanto eu gravava. Enquanto fazia isso, eu encorajava os invisíveis a falar depois da pergunta que eu tinha feito. Pedi a eles usarem as mesmas palavras na medida do possível e responder como eu usei na minha pergunta. Se vocês fizerem isso, eu estarei convencida que realmente estou ouvindo vocês. Meus contatos invisíveis tentaram cumprir esse pedido dentro de uns segundos. Quando eu disse que eu pedi para eles repetirem as palavras que eu fiz na minha pergunta, eu disse uma palavra única. E quando eles voltam com a palavra única da minha pergunta, eu chamo de palavra código. As palavras código são extremamente significativas. Os céticos não conseguem realmente explicar tais palavras. Nesse terceiro exemplo, você vai usar, a pessoa que fala, usar uma das palavras únicas que eu acabo de usar. Durante a gravação da manhã, o outro lado indicou que eles tinham dificuldade de falar. Eu sempre dou o retorno depois de ouvir uma gravação e digo ao outro lado exatamente o que eu recebi. No começo desse exemplo, vocês vão me ouvir perguntar se eles estavam tendo dificuldade, problema em voltar. Dentro de uns segundos, uma voz de homem responde um problema. A palavra código é naturalmente problema. When you're having difficulty with the equipment, when you're having a problem with your equipment or in coming through to me in the first recording. Thank you. Sempre gostei de música a vida toda. A minha mãe, que era organista da igreja por 50 anos, me deu minha primeira aula de piano com 5 anos. Quando eu tinha 13, comecei as aulas de órgão e toquei em várias igrejas por muitos anos. Embora tenha grau de faculdade em inglês e psicologia e sociologia, eu também tenho uma graduação em música. Por causa disso, sempre é uma delícia quando eu gravo tons musicais, quando meus amigos invisíveis me cantam para mim, como eles têm feito frequentemente. Nesse exemplo, vocês vão ouvir como eu começo a gravar, e eu principalmente gosto de ouvir o mundo espiritual essa manhã. Dentro de alguns segundos, alguns homens e mulheres são ouvidos cantando: nós estamos aqui, nós estamos com você. Nós vimos para baixo ficar com vocês. Meus contatos com o outro lado da ponte repetidamente disseram que querem me ajudar no meu trabalho. Nessa mensagem cantada, ouvimos uma voz incomum dizendo: vem. Isso é terminado por duas vozes que diz: deixe-nos ajudar, venha e veja. Atravessamos a ponte para outros mundos de muitas maneiras. Temos as mensagens gravadas, temos os telefonemas do além. Eu recebi 2 de Konstantin Haudive. Temos os contatos de televisão e computador.
enquanto eu não tive contato por computador, mas muitos por televisão, muitos anos atrás, e eu estou convencida por muitas razões que são genuínos. Também podemos ouvir ao outro lado de nossas mensagens gravadas. Sim, há mensagens de ambos os lados das fitas gravadas. Eu estou ciente de que muitas vezes uma gravação de uma conversação tocada ao contrário revelará umas palavras de fala normal. O que a gente tem em fala reversa eletrônica é bem diferente. O que nós chamamos o experimentador por nome, fazemos perguntas e fazemos comentários. Eu ouvi Friedrich Jürgenson, recebeu muitas mensagens. Dan, da coordenação, disse que há 18, 19 anos atrás ele recebeu e que eu devia virar minhas fitas e ouvir. Eu virei as fitas e aí estavam outros membros da EVP também têm. Eu acho que nossas mensagens reversas também são a melhor prova que temos de que essas vozes de outros mundos são genuínas. Me pediram para tocar uma seleção dessas vozes para vocês pelo comitê que planejou esse congresso. É difícil escolher um número limitado dos milhares que eu tenho no arquivo, no meu escritório, mas vou lhe tentar dar uma ideia delas. Muitos dos exemplos vocês vão ouvir a minha própria voz falando ao contrário, incompreensivelmente, seguida da voz eletrônica. Nesse primeiro exemplo, meu próprio nome é ouvido falando com outra pessoa que diz, eu posso dizer, aqui está E-Step. Uma voz de homem diz, obviamente, escondemos-nos numa estação. Há também vozes reversas no lado contrário de fitas cassetes. Esse próximo exemplo é uma voz reversa do fita cassete. Uma entidade masculina diz, gostaria que vocês pudessem ouvir isso. Agora aqui eu me despeço e agradeço que as vozes estavam incrivelmente claras e explicando a razão da fita reversa, ele diz, eu trabalhei na linha. Durante um certo tempo, evidentemente, tinha um grupo de cientistas que vieram à minha sala de gravação para me ver trabalhar. E na próxima gravação, alguém diz, você tem um cientista aí na sua sala. Isso foi... E depois foi seguido por, sim, se eu precisar de ajuda, eu vejo um laser em volta disso. Imediatamente, depois da mensagem sobre o laser, uma voz empolgada diz, mas eu recebi uma luz, mas eu tenho uma luz. Dois dos cientistas que parece que vieram eram o senhor Arthur Eddington e Darwin Eddington, como vocês sabem, era um astrônomo, físico e escritor inglês que morreu em 1944. Ele também
ele estava interessado em fenômenos psi. Eu gravei seu nome nos dois lados das minhas fitas e um dia alguém me disse que ele tinha trazido outros cientistas para me ver trabalhar. Aqui no lado reverso ele diz o nome dele, Eddington. Outro cientista que aparentemente estava interessado no que eu estava fazendo era Darwin. Seu nome e mensagens breves passaram pelos dois lados das minhas fitas e muitas vezes dele diretamente. Nessa mensagem reversa eu perguntei sobre isso e uma entidade diz, sim, é ele. Adivinha, agora é Darwin. O próprio Darwin fala do lado reverso da minha fita, dizendo que está comigo amanhã e diz assim, eu estou aqui, Darwin. Os invisíveis estão conosco onde quer que vamos. Nunca estamos sozinhos. Nós gravamos com sucesso um gravador operado a pilha na Inglaterra, na Itália e 3 viagens ao Egito. As vozes continuam a falar comigo, a me chamar pelo nome e responder a muitas das minhas perguntas. Um capítulo sobre vozes está devotado às minhas primeiras 2 viagens ao Egito. Eu gravei na Grande Pirâmide, sentada em volta, perto da Esfinge, em muitos templos e túmulos, visitando um cemitério copta de 2000 anos no deserto ocidental, um lugar que eu amava e que eu tinha uma grande sensação de paz. Uma voz feminina, classe A, me disse, enquanto eu estava nas ruínas do túmulo, eu enterrei você. Minha sensação foi muito diferente depois, como eu fui em um túmulo na Grande Pirâmide que poucas pessoas visitavam. À medida que eu me sentava perto de uma estátua de um menino de talvez 12 a 14 anos, eu achei incrível com a sensação de perda e desolação que eu senti. Durante esse tempo, eu gravei várias mensagens classe A, incluindo eu estou de volta com você. Minha filha, que sentava-se a 5 pés de distância, gravou completamente diferentes, mensagens completamente diferentes, que diz, uma delas, minha mãe. No túmulo de Dendera, eu fui a uma escada, subi uma escada que me levou a uma pequena cripta para cerimônias mágicas. Milhares de anos atrás, eu senti como as energias existindo lá nos séculos tinham se tornado compactas, estavam me empurrando contra a parede. Era uma sensação desagradável, então eu só gravei brevemente. Ouvindo a gravação depois, essa voz masculina classe A me perguntou, me chamou pelo nome, pediu orientação e expressou amor. Vocês vão ouvir nesse exemplo e à medida que eu encerrava essa gravação, nós deixamos você com amor e pedimos a sua bênção. Imediatamente a entidade diz, Sara, por favor, me guie. We ask for your blessing. Thank you. Quando eu voltei para o Egito 2 anos mais tarde, eu voltei para a mesma sala e mandei uma mensagem que eu recebi na primeira visita, e dei sugestões então de como ele podia ir para frente e reportar
a luz. À medida que eu falava, né, um sentimento de calma e paz prevaleceu nessa pequena cripta e eu senti os invisíveis me ouvindo. O dia antes de partir do Egito, eu fiz um arranjo especiais com um dos guardas da grande pirâmide para poder reentrar nessa pirâmide de manhã sozinha, antes de qualquer visitante entrasse. Sentada somente na câmara da rainha por 1 hora, eu gravei várias vozes excelentes. Eles me chamaram pelo meu nome, cantaram algumas das suas mensagens para mim e falaram entre eles. E neste exemplo, então, você vai me ouvir perguntar, como, à medida que eu começo a gravar, quem está aqui, quem que eu tenho aqui comigo? E uma entidade masculina assegura as outras entidades de que está tudo bem a vir e falar comigo através de dizer, venha. Isto aqui é o seu amigo. Até agora, né, nós focalizamos nossa intenção no mundo espiritual, né, e cruzamos a ponte para uns com os outros. Mas há outros mundos lá fora, dimensões que poderão ser afetadas no nosso próprio mundo, mais ou menos. Alguns de nós estamos sempre em contato com aqueles mundos através dos nossos gravadores e também através de outras formas. 2 capítulos em Voices of Eternity são focalizados nos meus contatos com outros mundos. Eu nem começo a dar justiça a esse assunto sobre tudo que eu aprendi. Não, os nossos tempos são limitados, portanto eu tenho que tentar comprimi-lo em alguns minutos. Como vocês sabem, quando eu sento para gravar quase 21 anos atrás isso, né, eu nunca pensei que eu ouviria alguma coisa, mas ouvi. De vez em quando, mensagens estranhas são gravadas. Lentamente, as frequências de tal mensagens bizarras começaram a aumentar. Será que eu estava em contato com um grupo de espíritos cheios de truques ou será que estavam tentando me dar alguma emoção? Foi aí que eu decidi, então, mas esperar. Essas vozes diferenciam de muitas formas quanto aos espíritos e as mensagens normais de espíritos normais. Eles tendem a repetir palavras de vez em quando. Eles usam as palavras não encontradas em qualquer tipo de dicionário terráqueo, que tem nenhum tipo de significado para mim, mas tem, logicamente, significado para eles. Suas vozes às vezes soavam mecânica, quase que como se eles fossem geradas por computadores. Agora, a estrutura gramatical da sua sentença era geralmente estranha. Às vezes, 1 ou 2 palavras numa sentença não fazia nenhum sentido. É como se eles já haviam aprendido a nossa língua muito bem, né? E, de vez em quando, aqui e ali, ela tinha suas falhas. As vozes parecem que ser bem claras e altas, né? As vozes dos espíritos. A depleção de energia, na realidade, não parecia ser um problema. Eventualmente, né, eu aprendi através de outras vidas que estavam recebendo mensagens singulares de algum lugar. Dan já me falou também sobre as mensagens reversíveis. Ouve constantemente de outras dimensões que muitos dizem que eles estão vivendo num mundo paralelo e também em mundos espaciais. Edgar John, da Alemanha, tem sido um AEVP membro desde 83. Ela gravou o seguinte. Centenas aqui, estão aqui. Nós estamos aqui para amar aqueles assustados da Terra. Amanhã nós estaremos na superfície da Terra do tempo relógio. Nós estamos nos ejetando. Quando você considera de que isso é realmente fascinante, nós operamos aqui na Terra pelo relógio, né? Eldegard, essa mensagem, ele liga-se muito bem com aquela que eu notei. Então eu perguntei se o tempo do mundo deles era o mesmo para eles como é para nós. Uma voz classe A respondeu, a nossa teoria nós vemos aqui, é o mesmo. Quer dizer, isso faz sentido. Se nós jamais viajarmos a um outro mundo, nós temos que operar de acordo com o tempo deles, se eles não tiverem. E não o tempo do plano terráqueo. Jata Liebman, uma amiga da Alemanha, escreveu de que ela havia muitos contatos gravados do espaço. Ela também acha e sente como eu sinto de que a falta de energia, na realidade, não parece ser um problema.
Alguns dos seus contatos dizem que vem de um planeta chamado Metária, e isso na região da Alpha Centauri. Há aqueles que dizem que vem do sistema Sirius. Eu, com a Juta, Danny, Eldegard, todos nós gravamos mensagens relacionadas ao Alpha Centauri, e nenhum de nós conhecíamos naquela época nós nos conhecíamos, na realidade, naquela época. Como a Jetta, nós gravamos mensagens sobre Sirius. Portanto, eu posso continuar infinitamente, né? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é passar uma amostragem muito simples de centenas de vozes que eu já recebi de um ou mais mundos lá fora, e que eu acho que não é mundo espiritual e que não é espírito. Eu perguntei de vários dias quanto à composição dos seus corpos. Uma manhã, depois de focalizar a minha atenção no espaço, uma voz bem clara me diz o seguinte: nós fomos feitos de K4 Xerox. O que significa, eu não tenho ideia nenhuma, mas pelo menos eu sei agora. Agora, nesse próximo exemplo, eles evidentemente estão ao lado desse equipamento quando alguém diz: eu estou dentro da fase Ava. Já me foi dito de que eles têm artesanato de audição, e isso provavelmente explica como que eles podem ouvir as nossas perguntas e responder, seja lá qual é o equipamento que eles usam. Neste próximo exemplo, eu ainda estou tentando de saber mais sobre o mundo deles, e vocês vão me ouvir perguntar se eles têm estações, explicando que no meu mundo tem. Quase que antes de eu terminar minha pergunta, uma voz bem alta diz: tá certo? We have 4 seasons in my world, the Earth, planet Earth. Do you have seasons in your world? That's right. Do you have seasons in your world? That's right. Eles me disseram várias vezes de que eu sou parte de um sistema. E nesse segmento vocês vão me ouvir perguntar que sistema, eu pertenço a que sistema, não obstante nós não sabemos se isso na realidade é o nome do sistema. O mundo não é encontrado em qualquer tipo de dicionário de plano terráqueo. E uma voz responde minha pergunta: Tawa Loget. Alguém me disse uma manhã que nós temos uma aparência de amarelos. Vários dias eles têm falado sobre vir e me ver, né? E eles que eles sentariam na minha janela, né? 2 dias depois de receber a mensagem, nós parecíamos amarelos. Eu estava sentado no meu escritório lendo como eu faço, né? E dando uma olhada para cima, lá estavam eles. Um objeto redondo, amarelo, do tamanho de uma bola de basquete, lentamente caindo lá fora, em frente da janela, a mais ou menos a uns 8 pés de distância. Estava em vista em aproximadamente durante 3 segundos somente, eu vi. Portanto, esse amarelo que eles me haviam me dito, eles pareciam como ele, ou provavelmente seria o objeto que eles haviam me mandado, não sei. Na manhã seguinte, quando eu perguntei se eu havia visto na noite anterior, uma voz robótica me respondeu: nós vemos lá, nós podemos ver depois dela. Sim, dê uma olhada depois dela. Um dia ou 2 depois desse contato, eu comecei a desenvolver uma condição epidérmica muito séria, pela qual eu tive que ver um médico. O doutor me havia dito que ele nunca havia visto coisa desse tipo e me deu vários remédios. Depois de várias semanas, lentamente começou a desaparecer.
Nesse próximo exemplo, vocês vão me ouvir e perguntar por que eles vieram ao planeta Terra. Não obstante, nem todos eles computas, né? Não é difícil de compreender o que é que eles significam à medida que uma pessoa responde a minha pergunta imediatamente. Por exemplo, eles me responderam, para ajudar o homem, é alguma coisa para fazer lá agora. Foi o que eles... How do you come here? Why do you come to planet Earth? Eles falaram comigo sobre os deuses dele e, na realidade, uma manhã eles me disseram que o Deus dele está comigo quando eles dizem, meu Deus está com você. Eu duvido, de uma certa forma, de que a presença física dele, né, que se eles tiverem uma, na realidade, estava na minha sala de gravação, talvez eles queriam dizer sobre a conscientização dele. De qualquer forma, neste próximo exemplo, eu respondi a mensagem dele. Ou seja, meu Deus está com você. E vocês vão me ouvir perguntar o nome do Deus dele. Novamente, minha pergunta foi respondida em segundo, mais uma vez demonstrando de que eles nos ouvem e podem responder. A sua resposta é uma surpresa, né? A resposta, na realidade não faz muito sentido, né? Porque nós temos um Deus diferente. Alguma coisa que sabe em todos os lugares, alguma coisa sabe de que um grupo virá aqui embaixo. Tell me, what is the name? What is your name? The name of the God and the Lord that is speaking to me now. Thank you. Em outras palavras, ele sente que o Deus dele está em todo lugar e sabe tudo. Dois atributos que nós sentimos que os nossos deuses têm. Será que não é interessante de que eles dizem que o Deus deles sabe tudo? Um grupo, em outras palavras, de que ele sabe de que eles virão aqui. E quando nós viajarmos em mundos distantes, eu imagino que algum dos problemas dos viajantes é pedir ao nosso Deus para estar consciente deles e protegê-los nas suas jornadas. Eles têm dias diferentes, nós também? Será? Bom, isso não é inesperado. Francamente falando, eu me preocuparia muito mais sobre eles se eles não acreditassem num Deus. As vozes do espaço falam tão bem do lado reverso de nossas fitas como as vozes dos espíritos. Mensagens singulares continuam a ser ouvidas com vozes atípicas às vezes. Eu já ouvi histórias horrorosas daqueles que dizem que eles foram raptados e eles examinaram, logicamente, as naves, essas coisas todas, entidades que encontraram, né, e com criaturas. Eu, logicamente, não descarto essas histórias, porque as violações mentais e físicas não é moralmente aceitável ao homem. Não obstante, ele não faz isso o tempo todo para a sua própria espécie. Em considerando a mensagem, meus colegas e eu, recebemos, tornou aparente de que eles vêm de mundos diferentes, de dimensões diferentes. Aquelas entidades, meus amigos e eu, que temos estado em contato com eles, parecem ter um sentido de moral. Eles expressam amor, amizade e o desejo de ajudar. As qualidades com as quais eu estou bem familiarizado e compartilho. Agora, colocando ao lado as condições da pele, eu desenvolvi, depois de estar exposta à esfera amarela, todos os contatos que eu tive foram todos positivos. Não? Nenhum dos meus colegas, tendo contatos assim, reportaram experiências negativas. Eu nunca senti de que aqueles que falaram comigo desses mundos, não considerado espírito, foram criaturas estranhas. Não. Há uma relação, uma ligação entre todas as formas de vidas, seja lá qual for o formato ou conscientização eles possam ter, onde quer que sejam encontrados seus mundos. Uma das questões que os entrevistadores sempre perguntam é se eu jamais ouvi de algum
alguma coisa, alguém famoso? Eu acredito que sim. E desde que eu não estou ansiosa em terminar, né, no nosso National Tabloid, né, eu sempre tento ser mais down, né? E eu sempre respondo e encorajando a entrevista que continue. Eu quero enfatizar, duplamente estressado, que eu nunca chamei ninguém que era muito conhecido ou famoso. E se alguém conhecido vier e dar o seu nome, eu o saúdo com o nome que ele me deu. Em outras palavras, eu não o chamo um mentiroso. Mas dentro do meu próprio pensamento, eu sou cética. E se eu tiver mais de 1 ou 2 contatos com esse indivíduo, aí então eu vou tentar fazer com que eles prove de que eles são o que dizem ser. Sobre as circunstâncias, né? Desde que eu estou aqui, eles estão lá. E isso geralmente é difícil, né? Agora, enquanto permanecer adequadamente cética quanto àquelas comunicadores não vistos, aqueles que dizem ser o que são, ou famosos ou notórios, eu acho que nós devemos, com justiça, não negar a eles, né, nas nossas mentes, o direito de falar, se eles assim desejar. Às vezes, informações evidencial vêm para o que me leva a acreditar de que eles foram em comunicação àquelas pessoas. Eu acredito então em Darwin e os contatos deles que eu toquei para vocês são genuínos. Houve meses de contatos extensivos com William James, um psicólogo famoso que morreu no início de 1900 e foi extremamente interessado nos fenômenos do PSI. Muito de James foi evidencial, né? Eu tenho confiança de que ele falou em muitas ocasiões, sem dúvida. Tem havido uma ou 2 outras pessoas que foram genuínas, né? Um dos indivíduos com os quais eu já tive contato, né, de que durou durante meses, foi Ludwig van Beethoven. A sua presença foi anunciada uma manhã como o seguinte: você tem o famoso Beethoven. Beethoven, sem dúvida não. Não obstante, Beethoven foi um grande believer em survival. Eu decidi que devia ter outra pessoa do outro lado tentar chamar a minha atenção, né? Eu fiquei imaginando, né? Desde que a morte da minha mãe, há anos antes, eu havia gravado mais notas musicais e vozes adicionais cantando para mim do que jamais tive, né? Eu também sabia de que Rosemary Brown, da Inglaterra, havia recebido centenas de composições de que ela acha que foram canalizadas através dela, através de famosos músicos. Beethoven foi um deles. Mesmo assim, eu permanecia bem duvidosa. Na manhã seguinte, quando eu perguntei se o Beethoven havia estado comigo no dia antes, alguém respondeu: foi sim, foi correto. No próximo dia, né, à medida que eu comecei a gravar e perguntei aos meus amigos presentes, desta vez eu não chamei o Beethoven. E uma voz bem clara respondeu: Ludwig. Um momento mais tarde, né, a mesma voz diz o seguinte: nada nos para. Oito encontros após a mensagem tem então uma musical chord, um acorde musical. Eu havia terminado a gravação na qual as 2 mensagens, né, mas o acorde musical é ouvido em várias notas musicais que você ouve muito bem. Depois de tocar 5 minutos nessa gravação ouvindo as mensagens, especialmente a música, eu comecei seriamente a considerar de que eu estava realmente ouvindo de Beethoven. Nas semanas seguintes, eu tive contatos adicionais sobre e de Beethoven, incluindo mais notas musicais. Uma vez, quando comecei a gravar, né, eu havia perguntado se eu tinha amigos presentes. Uma voz disse: paciência. E um momento mais tarde diz: venha. Esse aqui é o Ludwig começando.
Uma manhã, Beethoven disse de que ele gostaria de tocar para mim aquela noite, na noite seguinte. E eu expressei alegria em ouvir isso, né? E disse que eu voltaria com o meu gravador na noite, né? Na esperança de que ele podia trazer música e gravá-la. Mesmo ainda buscando pela evidência, eu realmente estava em comunicação com ele. Eu havia sugerido que ele devia tentar tocar parte da sua velha Ode to Joy para mim. Se ele fizer isso, eu disse, eu terei então prova adicional de que eu estava ouvindo mesmo dele. Naquela noite, houve uma tremenda tempestade elétrica e eu retardei a minha gravação. Eu quase não consegui fazer ou gravar, né? Mas havia uma compulsão, né, para fazer com que eu gravasse, né? Eu havia dito ao Beethoven de que eu estaria lá, e então eu fui. Agora, ligando ao meu gravador, né, houve tremendos trovões e relâmpagos em todo lugar. Eu pensei, bom, isso vai ser uma gravação curta. Nada havia sido ouvido em alguns minutos, lógico que seria o fim. De repente, as vozes do outro lado estavam quietas. É o suficiente. Eu agradeci Beethoven por todos os esforços que ele poderia ter feito através disso e para gravar. Quando eu peguei o gravador, uma música muito suave, primeiro como uma tentativa, começou a aparecer através do speaker, né? E veio pela banda do ar. No meu país, em certos rádios, né, nós temos uma banda chamada Air Band, banda aérea. Isso é uma banda de ar que as torres de controle usam nos aeroportos para controlar os voos. Eu gostei porque é limitada em seu teor e conteúdo, e eu frequentemente uso essa banda como uma fonte de som, né, para ajudar. A música durou alguns minutos, estava bem clara e começou a crescer mais forte. Vinha sons de sinos e ventos ao longo de vários instrumentos tocando simultaneamente que eu não podia identificar. Agora, o trovão da nossa tormenta ainda estava explodindo atrás, né, contra o barulho do relâmpago, afetava de uma certa forma a gravação. E eu tinha alguma dúvida de que eu estava gravando música de uma outra dimensão. Foi, logicamente, uma ocasião extremamente tocante e eu senti grandemente abençoada por ser o recipiente de tal dádiva. Na conclusão desta música, uma voz de um homem disse, nós somos bons. A música, entretanto, na realidade, não foi Ode to Joy como eu havia solicitado. Mas o que era então aquela música? Será que originou de Beethoven e seus colegas ou essa música veio de outro grupo de espíritos e músicos do mundo espiritual? Eu dupliquei a música em vários cassetes e mandei para o ginásio e a faculdade local. Não querendo, logicamente, predispor o julgamento contra ou a favor da origem da música, eu simplesmente perguntei, escuta, vocês podem edificar esta música para mim? Ninguém conseguiu. Depois eu mandei 6 cassetes de músicos bem conhecidos, todos eles que estavam listados no Who's Who, com os quais eu havia tido contato no passado. Com eles eu expliquei completamente a situação e incluí todos os contatos que eu havia tido e sobre Beethoven. Comentários bem diferentes vieram de volta para mim, e cada um indicando de que eles haviam concluído que a música era fascinante e singular, mas nenhum deles pôde identificá-la. Há um ano, mais ou menos, depois que essa música foi recebida, eu sentei a ouvi-la novamente, e de repente me deu assim, com a realização de que 20 segundos após a música ter começado, haja 2 segmentos mensuráveis que soava como um tipo de piano. E é bem semelhante a duas mensurações no início do beginning o primeiro movimento de Beethoven do Opus 27, número 2, conhecido como a Sonata ao Luar. Eu pedia que a minha filha tocasse essas duas, né, do Moonlight Sonata ao Luar no piano, quando eu sentei ao lado dela, e toquei para as duas, né, e toquei também a fita da outra dimensão. Elas soavam quase que idênticas as duas. Agora, por que Beethoven não trouxe para mim Ode to Joy como havia solicitado? Eu realmente não sei por quê.
Talvez ele estava usando como algo de um teste, por assim dizer, para ver se eu reconheceria as duas mensurações, as duas partituras que eram da Moonlight Sonata. Talvez ele pensou que seria mais evidente em tocar a música que eu não havia solicitado e ao mesmo tempo estava vindo essa outra música do mundo dele. De qualquer forma, o que ele e seus colegas tocaram foi sua assinatura, seu código, de que ele havia sobrevivido junto com os números contáveis de muitos outros que sobreviveram também além da morte, né? Sim, a morte é um mundo vazio. Nós vamos levar conosco à medida que nós então vamos através da porta do mundo, onde cada um de nós estamos esperando simplesmente um suspiro de distância somente. Enfim, é bom saber de que a morte não tem nenhum significado. Talvez nós vamos aprender a viver mais completamente para nos sentirmos mais compassionados e cheios de amor para os outros. Há conforto de saber que nós vamos sobreviver à morte e sobreviver, a não ser que isso seja baseado na virtude, senão isso é uma vitória vazia se não tiver tudo isso. Para concluir minha visita com vocês hoje de tarde, eu vou tocar pela primeira vez em público 1 minuto de música recebido de Beethoven. Music is coming from the spirit world. Thank you. Ele estava ligado?